Hoje o tema da nossa ministração, da nossa reflexão, tem como tema o nome, né? Homens enraizados, fortes por fora, fortes por dentro, firmes por fora. O objetivo é a gente fazer exatamente uma reflexão em cima dessas perguntas que a gente trabalhou. Deus não forma apenas homens que aguentam o peso da vida e das preocupações. Ele fortalece homens por dentro para carregarem o que lhes foi confiado sem perderem a sua alma. Desculpa. Qual que é a ideia? A ideia é que nós todos, homens, fomos educados pela própria sociedade, pela família, etc., para sermos fortes, para sermos vigorosos, para aguentarmos o tranco. Homem não chora, homem isso, homem aquilo, certo? A gente foi criado assim, a gente foi educado assim. A própria sociedade brasileira é uma sociedade assim, né? Em que o homem, ele tem que ser forte, ele não pode ser gentil, ele tem que ser assim, meio grotesco. E o que isso faz conosco? O que isso faz é que aquilo tudo que a gente tem de fragilidade interior, a gente não consegue expor com ninguém, a gente não consegue falar sobre isso. Quando o Murilo falou, se tivesse aqui um grupo de mulheres, as mulheres iam falar, porque as mulheres elas têm mais facilidade para comunicar, para abrir o coração, para falar as coisas. Nós somos assim fechados, nós somos desconfiados, né? Você já viu um homem que olha para um outro homem que ele não conhece, assim, bate o olho, né? É um homem passando, está em tal lugar, bate o olho assim, se demorar mais do que 3 segundos, o cara já faz assim, não é? A gente é desconfiado, a gente parece que está sempre pronto para brigar, sempre pronto para se defender, para defender a nossa prole, né? Essa ideia é que eu quero trazer para você, que tudo isso passa a ser, em algum momento, uma casca, uma imagem que a gente passa por fora, mas por dentro está faltando coisa. Por dentro existe dor. Vamos ler esse versículo juntos, Efésios 3,16? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Uma outra tradução diz, no homem interior. A oração do apóstolo Paulo é essa, que o meu coração seja forte, né? Que a minha identidade de homem não seja aquilo que eu demonstro, mas quem eu sou por dentro. Afinal de contas, vamos pensar uma coisa, se a gente não viver a nossa identidade interior, a gente vive sempre numa dualidade, a gente fica sempre sofrendo porque a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. A gente quer dizer alguma coisa para as pessoas, mas a gente não tem lá dentro. Está faltando lá dentro alguma coisa. Muitos homens sustentam muita coisa, mas não estão sendo sustentados por dentro. Então eu pus assim, movimenta-se muito, mas a alma está vazia. Movimenta-se assim, trabalha, faz, corre, vê, agenda cheia, e conversa com as pessoas, conversa com os homens, como é que... Pergunta para um homem como é que ele está. Qual que geralmente é a resposta que vocês obtêm? Bem, correria. São 2 palavras que a gente fala. Bem e correria. Correria. É aquela coisa, né? É assim a vida, né? Não. Superficial, né? Uma casca, né? Uma nata. É uma nata. Só que isso mostra para a gente o medo que a gente tem de mostrar o que tem aqui dentro. A pergunta é, o que é que você tem aqui dentro? E o que você tem aqui dentro, se você fosse mostrar, seria bonito? A masculinidade bíblica interior é como uma árvore. Você vai ver isso daí num texto bíblico. E a árvore não vence o vento pela aparência dos seus galhos, ela permanece firme porque ela tem. O que a gente está chamando de raiz aqui é uma vida vertical, uma vida com Deus. Meu casamento está ruim. A sua vida com Deus está ruim. Pode ver. Meu trabalho não sei o quê. A sua vida com Deus está com problema. Eu estou com problema com meu filho. A sua vida com Deus está ruim. É a raiz que manda. A árvore, ela não é forte, ela não se sustenta pela aparência dela. Você já viu uma árvore morrer? Eu já vi. Uma árvore linda, frondosa, bonita. E aí, ela foi morrendo e eu fui olhando assim, e ela estava cheirando mal. Ela tinha um cheiro de esgoto. Como é que pode uma árvore, um ser vivo, ter cheiro de esgoto? Bom, quando a pessoa morre também tem cheiro ruim, né? Mas a árvore, com cheiro ruim, ela podia cair a qualquer momento.
e ali foram os engenheiros lá da prefeitura e cortaram a árvore. Mas olha que interessante o que a Bíblia ensina para a gente a respeito dessa visão. Salmo 1, Salmo 1, 3 versículos. Vamos ler juntos comigo? Vamos ler devagar, na boa. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Olha que interessante esse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Perceba que existe um movimento. Pense em você andando mesmo, fisicamente, tá? Um movimento. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Percebeu o que aconteceu aqui? Não. A pessoa estava andando, parou e sentou. Andando, parando e sentou. Agora, ele andou no conselho errado. O que são os ímpios? Ímpio quer dizer transgressores. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, mesma coisa. E não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí o que acontece? Quando a pessoa larga o conselho dos transgressores, abandona o caminho dos pecadores e volta-se para Deus para criar raiz, o que acontece? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Imagina uma árvore junto à corrente de água, que é a mais linda do mundo, né? Tem vida. Eu quero que você pense sobre isso. O quanto que você está plantado junto à corrente de águas. Existe fluxo de vida, existe fruto, existe alegria, existe saúde. Um outro texto é Jeremias 17, 7 e 8. Diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. O texto anterior diz: maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. E confiar no homem não é só no homem terceiro, em você mesmo. Nós não fomos criados assim, gente, para a gente confiar na gente. Aliás, essa é a pregação que tem por aí, né? Confie em você, você é incrível, você pode tudo, você vai isso, você vai fazer aquilo. Até o momento em que você cai num buraco e você percebe que você não é nada, não é nada. E que se alguém não te der a mão, você fica no buraco e morre dentro do buraco e fede dentro do buraco. Que raiz você tem? Pensa nisso. Que raiz? O que é que te dá fruto? Ô, gente, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só comprar coisas, a vida não é só isso, aquilo outro. A vida é maior do que isso, não é? Os relacionamentos que a gente tem. E não são só os relacionamentos familiares, os relacionamentos, os amigos. Isso aqui, ó, isso aqui, né? Se eu fosse, e se você fosse hoje, depender do seu exterior, você não estaria aqui. Tenho certeza disso. Por quê? Está frio. A gente ficou tanto tempo, tantos meses com calor, que a hora que a temperatura caiu, nem a bateria do meu carro funcionou hoje. Verdade. Eu acho que congelou lá dentro, sei lá o que aconteceu, e ela não funcionou. Tive que chamar o guincho lá, para alguém para resolver o problema. Agora, eu não vivo baseado no que eu enxergo. Eu não posso viver assim. Eu tenho que basear a minha vida na fé em Deus. E as raízes é que vão sugar toda aquela energia do solo e que fazem uma árvore maravilhosa por causa da água que tem perto. Sabe qual que é a água, gente? A palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor a Deus. Uma masculinidade da aparência precisa provar força, mas a masculinidade na raiz recebe força de Deus. Reage para dominar versus discerne para servir. Carrega peso com pose versus carrega peso com dependência. Confunde dureza com maturidade, une firmeza e amor. O que é uma pessoa madura? A gente chama pessoa madura de gente de idade, né? Aquelas pessoas que já obtiveram o seu estacionamento, cartão de estacionamento, né? Quer dizer, esses são pessoas maduras. Não, isso é gente que passou de 60, é outra conversa.
Maturidade vem do coração. Maturidade não é o que eu sei. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem de tudo isso que eu estou falando. A pergunta não é saber, a pergunta é quanto que eu vivo do que eu sei. Quanto que aquilo que eu sei passa a ser raiz na minha vida e passa a ser visível para mim e para os outros. Quando o peso chega, quando a luta chega, quando a dor aparece, o imaturo foge. O carnal é aquele que vive baseado nos seus desejos, ele endurece a si mesmo e endurece diante dos outros, quer dizer, mostra uma coisa que ele não é. O espiritual se fortalece no Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. O meu andar tem que ser um andar baseado na força em Deus, porque se não for, queridos, vamos falar a verdade, a gente não aguenta, cansa, né? Cansa você, por exemplo, ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, não cansa? Cansa você contribuir com alguém ou com algum grupo e a pessoa virar as costas para você, cansa ou não cansa? Outro dia minha esposa estava falando assim, bem, é tão estranho, né? Tem umas pessoas aqui que a gente conhecia aqui em Curitiba, nossa, essas pessoas, se passar na rua, não olham para mim, e antes eram amigas. Aí eu falei, você se lembra quando que elas eram amigas? Eu lembro, quando você era um dos pastores da igreja. Eu falei, é por isso. E o Nácio agora, onde é que ele está? Está em outra igreja. Não está mais naquela igreja? Não, então ele não é mais meu amigo. Cansa, isso cansa. Isso é infantilidade. Isso é picuinha, é coisa pobre, é de gente que não sabe o valor da vida. É ou não é? Coisa mais nojenta isso. Desculpa o termo, mas é. Relacionamento fútil, superficial. Se você tem essa função, todo mundo vai atrás de você. Se você não tem essa função, ninguém liga para você. Se você tem dinheiro, todo mundo te corteja. Se você não tem dinheiro, você é um pobretão. Devia morrer logo, acaba seu sofrimento. É isso que o mundo pensa da gente. Mas o que Deus pensa da gente? Aleluia, Deus pensa de mim a coisa melhor do mundo, porque Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Em 1 Samuel 30, versículo 6, antes de ler esse texto, eu tenho que explicar para você. O que aconteceu foi que Davi, que era um rei, isso daqui, se não me engano, era antes dele ser rei, o que aconteceu foi que ele chegou numa vila e aquela vila tinha sido destruída. Lembra desses filmes que você vê assim, que o cara chega numa vila, fogo, as barracas lá tudo queimando, pegando fogo? Lembra de um filme assim? E as pessoas tinham sido, principalmente os homens, tinham sido levados cativos, não tinham sido mortos, foram levados cativos. Quando Davi viu aquilo, ele, diz o texto bíblico, que ele assentou e chorou, mas chorou até acabar a força dele, pelo que ele viu. Mas as pessoas, olha só que interessante, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O pessoal queria apedrejá-lo. Por que você não estava aqui? Por que você não veio aqui ajudar a gente? Por que você não veio aqui proteger a nossa vila? É isso que falam da gente também. Agora, por fora, o que adianta a hora que a dor vem? Fala para mim. Você já passou a noite no hospital com alguém que está sofrendo? Você já teve alguma dificuldade física que você fala, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Você já perdeu alguém? É esse momento que você se revela. É o momento da dor que a gente se revela. Porque o momento da festa, ninguém se revela. É todo mundo igual na hora da festa. Sim ou não? O rei Salomão disse o quê? É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, a gente descobre o fim de todas as coisas. E os vivos aplicam essas coisas ao coração. É na hora da dor que você se mostra. Se você é um cara compassivo, na hora da dor você fica mais compassivo. Se você é um homem de fé, na hora da dor você fica com mais fé. Se você é um homem que teme a Deus, na hora da dor você teme mais a Deus. Agora, se você é só uma casca de religiosidade ou de espiritualidade, na hora da dor, você mostra quem você é. Jó, o sofrimento de Jó. Na hora que ele sofreu, ele mostrou quem ele era. Não foi? A força que a gente precisa nasce da entrega a Deus, né? Olha só esse texto de 1 Coríntios 12, 6, quando o apóstolo Paulo diz o texto bíblico que ele
ele falou assim: Satanás colocou na minha vida um espinho, pôs na minha carne um espinho. A gente não sabe o que é. Alguns dizem que era uma doença, alguns dizem que era um problema de visão. Não importa o que seja, o que importa é que ele estava sofrendo, certo? E diz o texto bíblico que ele clamou a Deus e disse: Senhor, tira esse espinho da minha vida. Olha a resposta de Deus. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o contrário do que a gente aprendeu, que o poder se aperfeiçoa na força, no que a gente mostra. As perguntas que foram feitas no grupo, quais eram? Olha, em que momentos que você percebe que o homem foge muitas vezes? Foge. Tem dificuldade para enfrentar, porque o coração é fraco diante de Deus. A fé é fraca diante de Deus. E em nome de Jesus, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: esse movimento só existe por causa de Jesus e por causa da força que a gente encontra na Bíblia. Esse movimento só existe e vai continuar para a glória de Deus, porque a gente entendeu que nós homens precisamos uns dos outros, que a gente precisa criar amizade entre nós, mas mais do que isso a gente precisa de Jesus, porque também a amizade sem Jesus também é festa. A força que nasce da entrega a Deus, aqui Isaías mostra bem para a gente. Lê comigo em voz alta, por favor. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que você precisa e é o que eu preciso, amém ou não? Eu preciso disso. Olha que bonito, quando ele diz assim: o jovem se cansa. O que ele quer dizer com isso? Que o jovem não tem força? O jovem tem muito mais força que a gente, que é mais velho, né? A gente que eu estou falando de mim, pelo menos, né? Vocês eu não sei. Vocês são jovens, mas eu não sou. Então, mas os jovens são fortes, não são? Só que o texto bíblico não está falando desse tipo de força. Isso aqui é uma força, é a força humana. Ele está falando da força espiritual. Ele diz: aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Você está esperando em Deus? Você está buscando em Deus? Você está clamando a Deus? Você está pedindo para Deus? Ai, pastor, eu estou com um problema, mas eu não sei como resolver. Eu sei, leva para Jesus. Deixa lá no altar. Ah, mas e o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Jesus diz: todo aquele que pede ao Pai em meu nome, eu farei. Ele fará, o Pai fará. Haverá milagres, coisas acontecerão. Por quê? Porque você pediu com fé. Qual a sua resposta para Deus? Aparência de homem cristão ou entrega verdadeira e definitiva? O que você quer? Fale para o seu coração. O que você quer? Ah, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu tenho uma certa dificuldade com isso, pastor? Porque, sabe, eu sou de outra igreja, eu sou de outra religião, eu sou disso, eu sou daquilo. Então vai atrás disso. Pega essas muletas e sai correndo. É ou não é? Aí chega na presença de Deus e fala para ele. Fala: sabe por que eu não te busquei? Eu não te busquei porque eu tinha um rótulo. E eu guardei aquele rótulo. Eu era da igreja X, ABCD. Guarda com Deus lá. Explica para ele. Você vai ouvir Deus falando assim para você: mas o meu filho não morreu por nenhuma igreja. O meu filho morreu por pessoas. E quem quiser receberá de graça a água da vida. É de graça. É de graça. Por que a gente é tão teimoso? Cabeça dura. Por que a gente fica com tanta minhoca na cabeça? A gente cria uma história. É a história que eu conto para mim, sabe? É a história que eu conto para mim. É a história que eu inventei a meu respeito. Da onde que nasceram esses contos grandiosos, de lendas, de heróis? Nasceram de gente que contava uma história, ou de alguém que contava a história a respeito de alguém, não é verdade? Alguém contou alguma história a respeito. E aí então, ele subiu no cavalo, e ele, com o seu poder, e não sei o que, a terra fez isso, e os inimigos todos caíram, e foi sangue para tudo. Não é assim? A gente ouve isso. Essas são as histórias que as pessoas contam. Mas o que é real? Qual é a história que você conta para você e qual é a realidade do seu coração? É aqui que está o ponto. E o mais interessante de tudo isso, né, gente, que a gente não vai prestar conta para homens, né, da nossa vida, a gente vai prestar conta para Deus, né? Exatamente para aquele que muitos rejeitaram. Pensa nisso. O que você quer? Fica em pé. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que, pelo menos, ó Pai, nós que estamos aqui agora ouvindo isso, crendo nisso, vivendo isso, nós somos homens
e nós queremos que a nossa vida seja diferente, que o nosso coração seja mais forte do que os nossos braços, que a nossa fé seja muito mais robusta do que o dinheiro, do que o trabalho, do que a nossa inteligência, do que a cultura que a gente tem. Senhor, que a nossa fé é que transforme a nossa vida, Senhor, de árvores secas em árvores vivas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda esses homens, ajuda a mim, ajuda meus filhos que são homens, ajuda-nos a sermos homens de verdade, homens de fé, homens de valor, homens com integridade, homens que não vendem a sua alma, homens que não vendem a sua honra, homens que não se entregam aos desejos deste mundo, mas são homens que amam a Deus e que frutificam e os seus frutos permanecem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.